Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Seja bem-vindo. Você está no canal BTC Fé, Escola Bíblica à Distância. Caso você deseje, você pode acessar este comentário e as referências das obras consultadas em PDF no site do canal e utilizar os infográficos para dinamizar a sua aula. Nós também oferecemos lições para crianças e juniores. O link está na descrição desse vídeo. Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central para esse trimestre é a centralidade de Cristo. Hoje, na aula de número 10, o tema será a firme confissão da esperança. Na lição anterior, refletimos que Jesus é o sumo sacerdote perfeito, que revela o Pai, e é por ele que adoramos a Deus em espírito e em verdade. Aprendemos também que Jesus é o sumo sacerdote perfeito, em contraste com o sacerdócio da antiga aliança, que era imperfeito devido à falibilidade dos sacerdotes. Além disso, aprendemos que Jesus não apenas desempenha o papel de sacerdote, mas também se ofereceu como sacrifício perfeito. Nas últimas lições, refletimos também sobre a obra de Cristo em nosso lugar e seu ofício de sacerdote eterno que se entregou a si mesmo, derramando o seu sangue pelos nossos pecados. Morreu, ressuscitou e voltou para o céu, e de lá governa o mundo e intercede por nós. Não obstante, a partir do capítulo 10 da carta aos Hebreus, o autor passa a refletir sobre os benefícios ou efeitos da obra de Cristo no coração daquele que crê. Para dar início ao nosso estudo, eu convido você a pegar a sua Bíblia e junto podemos ler o texto que está em Hebreus, capítulo 10, verso 19 a 21. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Segundo o livro Foco e Desenvolvimento no Novo Testamento, o golpe final no antigo sistema acontece quando o autor apresenta o contraste entre os efeitos superficiais e temporários dos sacrifícios da velha aliança e a eficácia perfeita e eterna da expiação de Cristo, comprovada pela sua glorificação, pelo seu testemunho por meio do Espírito e pelo nosso perdão. Hoje refletiremos sobre os efeitos e benefícios da salvação como um testemunho vivo da marca de Cristo na vida de todo aquele que crê. Assim, a redenção em Cristo produz efeitos visíveis na vida do salvo. Como já foi mencionado anteriormente, podemos observar uma grande diferença entre a experiência cristã e as religiões em geral. E a principal delas é a mudança de mente. O salvo em Cristo é alguém que se tornou diferente daquele que era antes da sua salvação. Assim, não existe experiência cristã que não implique em mudança radical de um sistema de valores mundanos, veja, para os valores eternos. Isso acontece porque o salvo está livre do poder do pecado, como bem afirmou o apóstolo Paulo em sua carta aos Romanos, capítulo 6, verso 22, em que sustenta que nós, os salvos, por Cristo somos libertados do pecado, transformados em servo de Deus e temos o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. É justamente sobre essa nova mente e novo coração que o autor da carta aos Hebreus
conclui o grande argumento da sua carta, segundo o qual Cristo, o sumo sacerdote perfeito e o sacrifício perfeito, concluiu a sua obra e voltou para o céu. Nós, enquanto aqui estamos, somos livres do poder do pecado e desfrutamos da presença do Espírito Santo, aguardando a volta do nosso Salvador. Ele sustenta essa importante verdade com um simples, porém poderoso argumento. No passado, os sacerdotes tinham de oferecer sacrifícios continuamente pelo povo, e a cada novo sacrifício havia a lembrança clara de que o pecado ainda tinha poder sobre os corações e mentes das pessoas. Cada sacrifício de um animal, portanto, era um símbolo, veja, de frustração de que ninguém poderia ter esperança de salvação. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Hebreus, capítulo 10, verso 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Beckham afirma que a vontade de Deus é implementada por intermédio de um sacerdócio. A tentativa de cumprir esta função mantinha o sacerdote levítico ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios. Não era apenas uma vez por ano no Santo dos Santos que o sumo sacerdote ministrava, mas um batalhão de vezes, ou um batalhão de sacerdotes por vezes, esgotavam-se todos os dias, repetindo a mesma rotina. Seus sacrifícios não eram somente fatigantes, mas ineficientes, como já mostrado, e agora reiterado, que nunca podem tirar pecados. Esta é mais uma afirmação dogmática. O verbo reflete grande intensidade, ou seja, remover totalmente. Mas ou seja, Jesus, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, ou seja, perpetuamente, ou seja, ininterruptamente, está assentado para sempre à destra do trono de Deus. Como podemos ver, esse é o único sacrifício estabelecido por Deus que pode livrar o pecador da sua culpa. Uma vez que ele compreende essa importante verdade e pela fé a recebe, ele é justificado por Deus e tem o seu coração purificado, cumprindo assim a promessa do Senhor feita a seu povo por meio do profeta Jeremias, no capítulo 31, verso 33 do seu livro, que diz: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Imprimirei as minhas leis no coração deles e as inscreverei sobre a sua mente. Desse modo, o autor da carta aos Hebreus conclui seu importante argumento, sustentando que, onde há remissão de pecados, não existe mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Você pode conferir isso lendo Hebreus capítulo 10, verso 18. Isso posto, é importante aqui fazermos uma reflexão importante. Devemos ter cuidado para não carregar em nossa mente uma culpa pela qual já pedimos perdão a Deus. O sacrifício de Cristo já tornou possível o perdão dos nossos pecados. Muitas vezes, ou seja, muitas pessoas carregam culpas por anos sem se darem conta de que em Cristo somos perdoados por Deus. Não devemos, portanto, deixar a culpa do pecado nos dominar. Ao contrário de viver sob a culpa, pois fomos perdoados por Deus uma vez e para sempre,
o autor da carta aos Hebreus nos encoraja a nos aproximarmos de Deus com ousadia, pois pelo sangue de Cristo abriu-se um novo e vivo caminho que nos leva ao verdadeiro santuário onde Deus está. Esse é um dos motivos que impulsionou, inspirado por Deus, o autor escrever a carta aos Hebreus. Os nossos irmãos estavam abatidos por causa das perseguições infligidas pelos seus próprios parentes e muitos estavam esfriando e desistindo da fé. O autor da carta recorrentemente exorta os irmãos sobre os perigos do esfriamento e abandono da fé, inclusive indicando que quem assim o faz é provável de nunca ter experimentado da graça e do amor de Deus em Cristo. Assim, os irmãos são encorajados a não perderem a confiança, porque ela tem grande recompensa. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Hebreus, capítulo 10, verso 22 e 23. Cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Segundo Constable, devemos nos aproximar com liberdade de culpa, nossos corações purificados de uma má consciência e com conduta santa. Esta é a primeira das 3 admoestações que juntas constitui a principal exortação na epístola. Esta primeira admoestação se refere à devoção pessoal a Deus, porque o alto sacrifício de Cristo fez expiação completa pelos pecados de seu povo. Podemos e devemos nos aproximar de Deus. Um coração sincero é aquele que é verdadeiro e confiável, sem mistura de pecado. Devemos nos aproximar de Deus com a plena certeza de fé de que a morte de Jesus Cristo removeu nosso pecado e nos tornou aceitável a Deus. O escritor acreditava que nós, que somos cristãos, podemos ter plena certeza de nossa fé, porque nossa confiança, veja, repousa na suficiência do que Cristo fez por nós. Deus quer que os cristãos saibam com certeza que estão indo para o céu. À luz dessa importante verdade, o autor da carta aos Hebreus menciona outra importante afirmação sobre o modo de vida da nova aliança, citando as palavras do Senhor por meio do profeta Abacuque. O meu justo viverá pela fé. Você pode conferir isso lendo Abacuque, capítulo 2, verso 4. Esse justo não seria aquele que confia em sua própria justiça, mas que, pela fé, confia na justiça de Deus, que, em Cristo, veja, nos torna justificados. Ora, é a fé em Cristo, a confissão firme da nossa esperança. É através dessa esperança que podemos vencer os medos e as frustrações da vida. Sobretudo, é somente pela fé em Cristo que podemos vencer a culpa do pecado. É através da fé em Cristo que podemos ter paz na alma, libertação das angústias e a convicção de que o mal terá fim e de que a vida vencerá a morte. É somente pela fé em Jesus que podemos ter a convicção de que, ao final da vida, neste mundo, veja, teremos a nossa recompensa no céu. Essa é, sem dúvida, a firme confissão da nossa esperança.
Não obstante, é importante observar o que o autor da carta aos Hebreus escreve ainda no verso 25 do capítulo 10. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Percebemos aqui a importância de vivermos a fé em Cristo junto com os nossos irmãos da igreja. O sentimento de pertencimento ao povo de Deus é fundamental para que tenhamos essa confissão, podemos assim dizer, da esperança firme em nossos corações. O autor mostrar que podemos confiadamente nos aproximar de Deus, pois tivemos, além de outras coisas, o corpo lavado com água pura, sendo uma alusão clara ao batismo como sinal do arrependimento, iniciando assim a vida na comunidade cristã. Desse modo, a igreja é um sinal visível do reino de Deus para o fortalecimento do seu povo, enquanto vivendo aqui neste mundo. Na igreja, expressamos nossa fé com aqueles que compartilham conosco das mesmas promessas. Na igreja, fortalecemos uns aos outros e exortamos aqueles que estão enfraquecidos se recuperarem. Na igreja, adoramos ao Senhor juntos e participamos do mesmo pão. Na igreja, sofremos juntos as dificuldades e tristezas dos nossos irmãos. E, por fim, é na igreja que partilhamos da mesma esperança, pois temos um Salvador, Jesus Cristo. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Hebreus, capítulo 10, verso 24 a 25. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns. Antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Para o teólogo Donald Guthrie, o alvo proposto é nos estimularmos ao amor e às boas obras. Um pouco do raciocínio é claramente necessário para resolvermos como podemos fazer isso da melhor maneira possível. Algo mais do esforço individual é necessário para promover o amor e as boas obras. Os cristãos precisam estar alertas às necessidades do seu próximo. A ação em conjunto é indispensável. As assembleias cristãs visam ter um resultado positivo e útil, isto é, encorajar uns aos outros, fazer admoestações. A palavra usada aqui pode igualmente ser traduzida como exortar. A ideia básica é que os cristãos devem fortalecer e estimular uns aos outros. Não há dúvida de que a influência incalculável para o bem pode advir do exemplo poderoso de pessoas retas em associação com outras do mesmo tipo. O Novo Testamento não oferece, veja, apoio algum à ideia de cristãos isolados. A comunhão estreita e regular não é apenas uma ideia agradável, como também uma absoluta necessidade para o encorajamento dos valores cristãos. Portanto, não deixemos a nossa congregação como fazem alguns que enfraquecem na fé. Antes, sejamos todos unidos, compartilhando a mensagem de salvação e trabalhando firmes até a volta do Senhor. Isto posto, é importante indagar aqui sobre como os que viveram sob a antiga aliança foram aprovados por Deus, visto que a antiga aliança não era suficiente para trazer a liberdade da culpa por conta do pecado. Mas ainda como Abel, Enoque, Noé, Abraão, Jacó, entre outros
que viveram muito antes da aliança estabelecida por Deus ao seu povo por meio de Moisés, conseguiram ser aprovados por Deus. O autor da carta introduz sutilmente essa importante questão aqui no capítulo 10, que seguirá para um dos capítulos mais lindos de toda a Bíblia, o capítulo 11 da carta aos Hebreus. Sobre ele, nós vamos repetir na próxima semana. Então, fique ligado e não perca a próxima lição. Em suma, aprendemos sobre os efeitos e benefícios da salvação em Cristo, destacando 3 aspectos principais: sacrifício de um coração sincero, firme confissão e a importância de congregar. A salvação implica uma transformação radical na mente e no coração, libertando o cristão do poder do pecado. Diferentemente dos sacrifícios da antiga aliança, que eram ineficientes, o sacrifício único e perfeito de Cristo purifica e justifica o pecador, oferecendo-lhe a certeza do perdão e uma nova aliança inscrita no coração e na mente. Diante desta realidade, o cristão é chamado a se aproximar de Deus com fé e confiança, sem carregar culpas já perdoadas por Cristo. A fé é apresentada como a base da esperança e da justificação, sendo essencial para vencer medos, frustrações e para garantir a paz espiritual e a certeza de recompensa eterna. Por fim, a vida cristã deve ser vivida em comunidade, na igreja, onde os fiéis fortalecem uns aos outros, compartilham a esperança e se estimulam ao amor e às boas obras. A comunhão regular é apresentada como indispensável para o crescimento e a perseverança na fé. Desta forma, reforça que a fé em Cristo é a essência da nova aliança e que viver em comunhão com outros cristãos é fundamental para permanecer firme até o retorno de Jesus. Eu finalizo perguntando: vivemos uma geração de angustiados. Como você tem compartilhado a liberdade em Cristo para essas pessoas? O justo viverá pela fé. Qual é o sentido dessa frase para você em seu dia a dia? Tens vivido pela fé? Qual tem sido a sua contribuição para o fortalecimento dos seus irmãos na fé? Você tem sido um instrumento de Deus para com os seus irmãos? Eu convido você a fazer a leitura diária que vai de segunda até domingo, onde você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender, a compreender melhor essa lição. Você também pode baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link que vai estar na descrição desse vídeo. E aí você baixa para o seu tablet, celular e computador. E não só vai poder rever essa lição, mas acompanhar futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Hoje, nós estudamos a lição de número 10 e o tema foi a firme confissão da esperança. Gostaria ainda de deixar uma palavra de recomendação a todos aqueles que participam, frequentam o canal, mas não participam, não congregam em nenhuma igreja cristã. Procure uma igreja que tenha compromisso genuíno da palavra de Deus perto da sua casa. Então faça uma visita, você vai se sentir bem e vai ser bem recebido. Agora, se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal. É rápido, é fácil, basta clicar aqui embaixo. Dá um gostei, faça um comentário sobre essa lição, deixe a sua opinião, mesmo que ela seja contrária a tudo aquilo que foi dito aqui. E assim você nos ajuda, pois todas as vezes que você participa, o YouTube entende que o assunto é relevante para mais pessoas. Não esqueça de acionar o sininho para receber futuras notificações, porque semana que vem tem mais. E compartilhe com seus contatos nas suas redes sociais para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E assim você me ajuda a divulgar este material
para outras pessoas que não estão ao meu alcance. Você também pode assistir essa lição no seu podcast preferido. Até o próximo encontro. Nos vemos em breve. Fique na paz. Deus te abençoe.